A palavra céu, sabe? Lembra a palavra céu em hebraico? Céu é... Daqui a pouco eu te falo. Não sei se é Shammai, acho que é isso? Shammai, né? Shammai. Então, quando você pergunta para um garoto, um judeu, um menino de 8 anos, como é o nome daquilo de lá? Ele fala assim, Shammai. A pergunta é, por que o céu é azul durante o dia e escuro durante a noite? Já se perguntou por isso? Não. Não. Me falou, não esqueci. Então. Já notou que, por exemplo, a piscina, os azulejos são brancos, né? Mas quando você olha para a piscina fica azul. Então, a palavra Shammai, lá tem água. Então nós estamos envolvidos por água. A terra está envolvida por água. Quando aconteceu o dilúvio, o abismo, olha só o que diz aqui, ó. A terra é formada, Gênesis 1, mas era o verso 2, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que havia em toda a terra. E o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas. Verso 7. Fez, portanto, o Eterno o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite e as que ficaram por... Peraí. Se o Espírito está se movendo sobre a face das águas, mas que água se não existe mar ainda? Quer entender a questão? O termo original aqui no hebraico é como se fosse uma pomba que está chocando. Ele está gerando vida, né? Na água, por intermédio da água. Ele está gerando vida. O Senhor, quando ele faz esse limite, cara, isso é tremendo. Quando nós estamos envoltos, é como uma criança num ventre, sendo gerado na água. Então, vou passar a bola. Só existe um plano A. Depois eu continuo. Só existe um plano A. O Senhor ele não errou. Quem errou foi Adão, mas até o erro de Adão está convergindo para o propósito do Senhor. Eu vou te falar por quê. Porque o ser humano ele é criado primeiro nele e depois na terra. Eu vou chegar lá. Primeiro nele e depois na terra. Se Adão não tivesse, olha o que eu vou falar, isso que eu falei que eu tenho compromisso com o que eu faço. Se Adão não tivesse comido do fruto, o homem não seria formado em mais semelhança do Criador. Eu vou chegar lá. O homem ser formado, façamos o homem. O homem ser conforme a imagem e semelhança do Senhor, Adão tinha comido do fruto. Eu chego lá. Fala. Não... Poxa, querido, né? Esse dia eu estava estudando Gênesis, lendo, né? Com o meu sobrinho, e a gente estava realmente batendo nessa tecla, né? A terra ali sem forma. Deus não cria. É difícil a gente entender que Deus está criando algo sem forma. Isaías diz que ele não cria nada sem forma. Então, alguma coisa ocorreu ali e nós conversávamos isso. Agora, só uma outra coisa. Deus criou os céus e a terra. Se ele criou os céus e a terra, onde ele estava? Já parou pra pensar? Sim. Tremendo assim. É o Deus. Então, só pegar um gancho do Apocalipse 5. Aí não se perde não. Apocalipse 5 diz assim. Quando João tem a visão dos céus, como você falou, ele é levado para os céus, porque quando ele está nos céus, ele contempla o que vai acontecer nos céus e que vai ser reverberado na terra. Então essa visão de João se divide assim, ele vai para o céu e vê o que aconteceu lá. E aí ele vê aquilo, os decretos sendo liberados lá. Ele volta para a terra e vê o reflexo daquilo que acontece na terra. Aí em Apocalipse 5, João diz que ele vê acho que um anjo muito forte, não sei se é um anjo, a expressão se é um ser. Muito forte, com um livro, sei lá, com 7 selos nas mãos. E esse anjo, se não me engano é anjo que está lá, ele grita. Perdão, ele não grita, mas há um anjo declarando assim, quem é digno de tomar o livro, de abrir os selos, aquela coisa toda, não lembro como está literalmente falando. Então, olha só, agora diz que eu gosto no céu, alguém digno, porque ninguém é digno nem de olhar para o livro, quanto mais pegá-lo, nem de olhar. Aí o termo diz assim, então olhou no céu, não encontrou ninguém digno, certo? Aí então procura na terra, no reino dos viventes, aí procura ali, ninguém digno. Aí foi então procura na mansão dos mortos, também ninguém digno. Abraão, Jacó, Maria, Pedro, José, qualquer outro homem, Marcelo, ninguém digno, nem de olhar, Fabrício. E aí, cara, quando o João começa a chorar muito, porque ele sabe que ali está a redenção da raça humana ensinamento daquele livro. João começa a chorar, aí vem um anjo e diz assim, João, não chores mais. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu, e é digno de romper os selos, tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Tá, pergunta. Aí eu passo agora para você. Procurou no céu, encontrou alguém no céu? Não, na terra. Debaixo da terra. Então, de onde Jesus veio?
Eternidade, né? Ele é o pai da eternidade. Que coisa tremenda, sim, né? A eternidade tem um pai. Sim, e é o Senhor. É o Senhor. Né? São coisas assim que são muito mistérios, né? Coisas que a gente tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que realmente saberemos só naquele dia. Porque Deus, ele é tão... Não tem como explicar Deus, né? Aquele louvor, né? Como que vai explicar o Criador? A criatura vai explicar o Criador? Não tem como. Não tem como, entendeu? Tem alguma pergunta aí, Nelisa? Então, vou te dar uma pergunta, uma resposta básica para isso. Em termos ali, você é o convidado, não estou falando mais que você, senão não vai. Mas ali, a gente fala assim, não, Jesus veio buscar o ser humano para o céu. Para onde está isso? Não encontro. Não encontro. Ele veio buscar o ser humano para o Pai. A palavra Pai é a palavra hebraica Abba. Abba é fonte. Eu vim buscar vocês para a fonte, conectar vocês para a fonte que o seu Pai, a fonte humana, vendeu vocês, desconectou. Eu vim buscar vocês para o Pai. Quando Apocalipse 5, essa questão aí, da onde Jesus vem? Ele vem do Pai. E até o céu, embora o Senhor, ele escolheu o céu como sua morada, ele é sobre o céu. Porque se você entende que o céu, vou usar uma expressão bem chula, você entende que o céu é a casa do Criador, você fala assim, então ele é finito. Porque ele se comporta dentro do céu. Não. O céu está nele. Quando eu digo assim, no céu não tem ninguém. Claro que eu creio em 7 céus. Não deixa para falar sobre isso. Eu creio em 7 céus, não em 3. 7 céus. Quando o João está falando, nenhum do céu não tem, na terra não tem, tá, mas ele veio do Pai. Aquele que está sobre tudo, entende? Sobre o céu dos céus, sobre o céu dos céus. Ele veio do Pai. Então, quando João fala aqui, quando Moisés fala aqui dessa água que separa, essa água não vai separar mais. Quando o dilúvio, quando você falou essas águas de cima, abismo, como eu falei aqui, a fonte do abismo aqui, é em cima. O Espírito se movia sobre havia trevas sobre a face do abismo. Entende? Escuridão. O mar cobria todo o abismo. Então, assim, os céus desceram em Gênesis 8 para exercer juízo. A gente busca muito, eu entendo, né? Aqui não é um julgamento. Talvez seja uma crítica no sentido de construtiva. Nós precisamos cantar o Evangelho, precisamos cantar a verdade. E assim, quando você vê aqui os céus descendo, sempre, aqui no livro sagrado, sempre é para juízo. Você vai ver quando o Senhor quer abençoar o povo, ele envia anjos. Ele veio, né? Depois envia mensageiros, envia anjos, envia provisão e tal. Mas quando o céu desce, sempre é juízo. E aí você fica cantando que os céus vêm, que os céus se descem, é juízo. Esse Gênesis 8 ali de Noé, né? Noé, é muito interessante. Porque antes de Noé, antes de vir o dilúvio, você vê que Deus ele vem apontando. Eu até deixei aqui registrado, até trouxe. Ele vem apontando, porque de Adão até Noé são 10 gerações. Aí você vê, dessas 10 gerações, você vê ali antes de Noé ali, por exemplo, a gente tem aquele homem que mais viveu. Qual o nome dele? Não. É o 969 anos. Metushalá, é o Matusalém. Matusalém. Você vê que o nome dele, cara, era uma profecia. O nome dele era uma profecia. E quando ele nasce, ele chama de Metushalá, né? Matusalém. Que significa, na morte dele, Deus enviará. Já parou pra pensar nisso? Olha que forte. E você vê que ele nasce uma criança e tem o nome de morte nela, coisa esquisita, né? Mas é o que mais viveu na Terra. Por quê? Porque Deus não queria destruir a humanidade. Então Deus deu vida àquele homem, cara. Apesar de que o nome dele era uma profecia que iria se cumprir, mas foi o que mais viveu. Ou seja, Deus não queria destruir. Deus não queria. Então ele foi o que mais viveu. Olha a misericórdia de Deus.
Você vê que lá em Pedro ele fala, né? Ele tarda o juízo dele. Ele está tardando, né? Por quê? Com a esperança, né? Humano de se falar, que alguém ainda se arrependa, né? E seja alcançado. Então o Metuxalá, quando ele morre, Deus envia o dilúvio. Muito forte. Como é o nome? Metuxalá. Não, mas na morte dele, Deus enviará. Na morte dele. É muito forte. Eu tô engraçado. Que isso, é muito forte. E tu vê, cara, eu fico. Com sua morte enviará. Metuxalá. Chega em casa, pesquisa, pega de Adão. No ano 1656. Adão, aí pega Abel, Sim, Sete, sim. aí vem, até chegar em Noé. Depois você pega lá, por se você pega em casa. O nome dele, o significado de cada um deles. Sim. É a profecia do Calvário. Sim. Esse aí já é o oitavo ou o nono? Esse é o nono. É o nono. Então, na morte dele, que está faltando só uma parte. Na morte dele, Deus enviará. Ou com sua morte, Deus enviará. Porque nesses 10 nomes, cara, tem exatamente o ministério messiânico, ou o plano da redenção. Se a morte dele aí não é nele em si, mas é em Cristo. Sim. Então depois em casa eu vou pesquisar. Não, e ele também, assim, tanto falando de Cristo, mas também ele era o sinal para aquela. Que a vida está na morte, né? Sim, era o sinal para aqueles que viviam na época ali. Porque ali, cara, é uma coisa assim que você vê, né? Que Deus ali é o tempo que Deus deu para aquela geração. Não viviam como árvore. Muito tempo para que eles se arrependessem. Antes disso, tivemos aquele episódio lá em Gênesis 6. Olha o tempo que Deus, a misericórdia de Deus. Porque Deus sempre quis o ser humano na presença dele. Sim. Desde quando Adão ele cai lá, ele tem aquela queda, Deus trabalhando, Deus esperando, Deus trabalhando para que o homem fosse resgatado. Só que o homem sempre escolhendo se desviar, pecar. Antes ali você vê que o termo diz ali, e o homem era... eles estavam pecando continuamente contra o Senhor. Então eles sabiam o caminho que eles estavam, e todos ali conheciam a história de Adão, porque isso foi passando de pai, filho, muito interessante, né?